E aí pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui no nosso curso de SQL, hoje nós vamos continuar falando sobre estrutura de agregação, tá? Na última aula, se você não viu, a gente falou sobre contagem, soma e média, tá? O average, o sum e o count. Essas foram as três primeiras aqui que a gente falou. Hoje nós vamos terminar aqui falando sobre essa estrutura de agregação, nós vamos falar sobre o min e o max. É bem simples, tá? Acho que o vídeo de hoje vai ser bem rapidinho, não são estruturas tão difíceis, a estrutura é a mesma, aqui só vai mudar o método que a gente vai chamar, mas é bem legal aqui, a gente vai aprender e depois a gente consegue fazer mais coisas com isso, tá? Bom, vamos lá. Eu vou utilizar o mesmo banco de dados que a gente estava utilizando, que era o Loan, tá? Vamos ver aqui os dados que a gente tem dentro, select from dados. Tá, a gente vê que a gente tem algumas variáveis categóricas, variáveis numéricas, etc. Bom, vamos lá. Só para recapitular o que a gente aprendeu na última aula, tá? Como que a gente faz uma estrutura de agregação? A gente faz o select aqui normal, a gente coloca, vamos selecionando aqui o sum, vamos verificar aqui a soma dessa coluna applicant income from dados. Quando a gente seleciona isso daqui, a gente vê que ele vai trazer para a gente a soma daquela coluna. Então, a estrutura, sempre que a gente for utilizar uma função de agregação, a gente vai utilizar o select. E aqui a gente vai colocar essa estrutura dentro do select aqui, como se a gente estivesse querendo trazer alguma informação, tá? E aqui a informação que a gente está pedindo para trazer é a soma dessa coluna applicant income da tabela dados. Lembrando que aqui a gente também pode, tudo que a gente aprende aqui a gente consegue utilizar em conjunto, então a gente pode utilizar alguma estrutura condicional aqui como where. Vamos colocar aqui o where é igual a mail. Quando a gente executar isso daqui, a gente vê que ele traz a soma só das pessoas dessa tabela que são do sexo masculino, tá? Bom, vamos aqui ver o average, que a gente aprendeu na última aula também, só para a gente recapitular. Eu vou colocar aqui select average applicant income from dados. O soma, ele traz a soma. O average, ele traz a média, tá? Então ele vai somar todos aqueles valores da coluna e dividir pelo número de dados que a gente tem para ele trazer a média aqui pra gente, tá? Então aqui a gente vê que ele traz a média. E o outro que a gente aprendeu foi o count. From dados. O count, ele nada mais vai fazer do que realmente trazer uma contagem dos dados que a gente tem lá, tá? Então ele vai ver a quantidade de linhas e vai fazer uma contagem aqui. Caso a gente quisesse colocar uma condicional que a gente colocou ali em cima, aqui trazendo todos os dados, a gente vê que ele traz pra gente 673. Caso a gente queira fazer a condicional aqui só do sexo masculino, a gente vê que ele traz 544. Então ele realmente traz uma contagem daqueles dados que a gente tem ali dentro da base de dados, tá? Vamos pegar aqui novamente, tá? Pra gente dar uma olhada nos dados. Vamos supor aqui que eu quero pegar esse low amount, provavelmente aqui. Essa coluna deve ser o que é a quantidade de dinheiro que a pessoa ali solicitou, tá? Ou talvez acho que número de empréstimos, não, mas a quantidade do valor que eles solicitaram, tá? Vamos aqui supor, vamos fazer um exemplo prático aqui. Vamos supor que eu tô aqui e me falaram, Rafa, qual que é o maior pedido que a gente já teve? Como que a gente faz isso? Aqui a gente tem a função max, tá? O que a função max faz? A função max, ela traz o maior valor do que a gente tem dentro daquela coluna, tá? Então aqui a gente tem o sum, o average, o count e aqui o max, tá? A gente coloca aqui loan amount. A gente coloca aqui a coluna que a gente quer e a gente coloca aqui a mesma estrutura que a gente utilizou anteriormente, tá? A gente utiliza o select, coloca a função aqui e da tabela que a gente quer trazer. Quando a gente executa isso, a gente vê que ele trouxe 99. Eu acho que isso não tá como número, tá? Depois, deixa eu colocar aqui como, que provavelmente tá. Acho que aquela coluna não tá como numérica. Eu não vou tratar ela aqui, porque acho que isso foge do tema do vídeo, tá? Mas, não, tá. Ela não tá como numérica, mas isso vai fugir aqui do tema do vídeo. Mas vamos utilizar essa aplicante em como, depois a gente pode voltar e ver como que a gente faz para verificar porque que ele não trouxe o máximo, tá? Bom, aqui a gente vê, quando a gente seleciona aqui Select from Dados, a gente tem essa coluna aqui, Applicant Income. Então, quando a gente utiliza esse Select Max Applicant Income from Dados, ele traz aqui pra gente 73.337. Então, ele pega o valor, aquele valor pra gente, e traz o valor que é o maior valor que a gente tem naquela coluna, tá? Vamos fazer aqui só pra gente conferir, vamos pegar esse Applicant Income.
from dados. Você vê que ele vai trazer aqui pra gente. E vamos fazer um order by applicant income. Você vê que ele, quando a gente pega essa coluna e ordena aqui do maior para o menor, ele traz esse 63,337. Então aqui a gente vê que esse resultado é o maior resultado que a gente tem ali dentro da coluna de dados. Então nessa coluna aqui dentro dos nossos dados. Então quando a gente utiliza essa função max, ele traz o maior valor que a gente tem dentro daquela coluna. Então ele vai sempre trazer o maior valor. A gente sempre precisa ficar ligado aqui, como a gente viu no exemplo aqui que eu tentei colocar anteriormente, aquela coluna não está como numérica. Então ele traz o valor como string, que o 9 é maior do que 1, quando a gente está em termos de string, tá? Mas quando a gente está vendo na coluna numérica, a gente vê que aqui ele trouxe o maior número para a gente, tá? E essa é a função max, então a gente aprendeu o average, que traz a média, a soma, que traz a soma, o count, que traz a contagem, o max, que traz o maior número, e a gente aqui também tem o mínimo, o min, que traz o menor número que a gente tem. Ele é o contrário do max, tá? Como que a gente faz o min? É simples, a mesma coisa, a gente aperta aqui o min, em vez de colocar o max, a gente coloca o min, a gente abre parênteses, coloca aqui a coluna que a gente quer, from dados. Quando a gente executa isso daqui, ele vai trazer 150 aqui pra gente, tá? Que é o menor valor que a gente tem ali naquela coluna. Vamos verificar aqui, deixa eu dar um order by, só que sem ser por... Quando a gente executa isso daqui, a gente vê que a gente tem um valor nulo aqui, que ele não vai trazer, mas quando a gente olha aqui, a gente vê que ele tem esse 150 como o menor valor que a gente tem ali dentro daquela coluna, tá? Então, quando a gente utiliza o max, ele traz o maior valor, e quando a gente utiliza o min, ele traz o menor valor. Lembrando que aqui a estrutura, quando você vai utilizar uma estrutura de agregação, é sempre o select. A gente coloca aqui a estrutura que a gente quer colocar, utilizar, abre parênteses, coloca a coluna, e aqui o resto da função é normal, tá? From dados. Vamos colocar aqui, caso que eu quisesse saber o mínimo da applicant income das pessoas que são do sexo feminino. A gente também consegue fazer isso caso a gente queira colocar uma condicional. Quando a gente executa isso daqui, a gente vê que traz 210. Então a gente vê que do sexo feminino, o mínimo que a gente teve aqui foi 210. Quando a gente olha aqui do sexo masculino, provavelmente ele vai trazer o 150, que é o menor valor, já que a gente só tem esses dois. Ele traz aqui o 150 pra gente, tá? Então é bem simples aqui, tá? Então, só para recapitular. Soma faz a somagem aqui dos dados da coluna, count faz a contagem, o average traz a média, o máximo ele traz o máximo valor, o mínimo ele traz o mínimo, tá? O que a gente pode fazer também, vamos só fazer uma coisa legal aqui, vamos utilizar toda só para a gente ter uma visualização. Count, vamos colocar a soma, vamos colocar o average, vamos colocar o máximo e vamos colocar o mínimo, só para a gente fechar aqui a aula, from dados. Quando a gente executar isso daqui, ele vai trazer para a gente todos esses dados dessa variável, tá? Então aqui ele traz que a gente tem 673 dados. Essa daqui é a soma de toda a coluna, com a média de 5.269, o maior valor é 63.337 e o menor valor é 150. Então essas são todas as estruturas de agregação que a gente tem aqui dentro do SQL, tá? São as mais utilizadas e a gente consegue fazer muita coisa com isso. Você vai utilizar bastante quando você estiver no seu dia a dia, tá? Bom, eu acredito que seja isso sobre estrutura de agregação, não tem mais muito segredo, tá? Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar nos comentários. Se você quiser me mandar uma mensagem no LinkedIn, meu LinkedIn está aqui na descrição. Se inscreve no vídeo, dê um like que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui sobre SQL, sobre Python e etc. E é isso, muito obrigado, um abraço.